O capítulo 4 de Neemias, ele está falando aqui da reconstrução dos muros. E o que Deus me chamou muito a atenção quanto a esse texto, e que nós gostaríamos de estar falando nessa noite, sobre três atitudes que o inimigo aqui, no caso Sanbalate, ele lançou para desestruturar, para desestabilizar o povo de Deus, para desestabilizar Neemias do seu propósito. E muitas vezes Satanás, ele lança pensamentos, ele lança palavras, ele lança coisas sobre as nossas vidas para a gente ficar desestabilizado. Quantas vezes pessoas que estão muito bem e de repente por uma palavra, ontem pela manhã nós ouvimos aqui o pastor, inclusive era algo que eu ia ministrar, mas orando eu entendi, eram duas palavras que estavam queimando meu coração, era essa e uma que o pastor pregou de manhã. O pastor que teve aqui no conselho de pastores, Edson, e o sobrenome eu sempre erro, então não vou falar. Ele falou algo e foi a sua mensagem muito forte. Eu falei assim, não tô em condições de pregar essa palavra, porque depois que o senhor me pregou aí, esquece, não vou falar não. E comecei a orar a Deus, mas a palavra que Deus queimava no meu coração era essa palavra, sobre exatamente isso. Qual foram as armas usadas contra Neemias? Foram 3 armas. Primeiro, foi usado zombaria, foi usado, segundo, desprezo, e foi usado calúnia. Essas 3 armas foram usadas, e muitas vezes essas armas são usadas contra as nossas vidas. Zombaria porque você é um cristão, zombaria quando você está na faculdade, ou está no meio dos seus amigos. Calúnias, quantas calúnias são levantadas? Você já observou que às vezes aparece alguém que roubou, matou, se ela fez alguma coisa errada ou alguma coisa muito grave, não aparece qual a religião que ele era, mas se descobre que ele foi um cristão ou que ele era um cristão, primeira coisa que da manchete, coloca, fulano fez tal coisa, e era um crente, ou era um cristão, ou era seguidor da igreja tal. Então, isso é muito comum. Claro, a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós não podemos nos abster daquilo que foi colocado em nossas mãos. Quem é muito é dado, muito é cobrado. Quando eu começo a ter muitas dificuldades, peso sobre a minha vida, desafios que eu me vejo incapaz de fazer, eu fico lembrando dessa palavra. Olha, quem é muito dado, muito é cobrado. Então eu tenho que ser cobrado. Eu não fico me eximindo de ser cobrado. Por quê? Porque muito é dado. Se você está fazendo algo e que Deus está lhe capacitando e que Deus está lhe usando, você vai ser muito cobrado, porque muito tem sido dado a você, muito tem sido colocado. Há uma responsabilidade muito grande em nós ministrarmos essa palavra. E eu vejo aqui que essa arma que foi usada, primeiro, a zombaria. Quando Sanbalate olhou, o Sanbalate era o governador de Samaria, no século 5 aproximadamente antes de Cristo, e ele estava muito irado porque ele soube que Neemias queria tapar as brechas, queria reconstruir o muro, e aquilo incomodou ele, e ele começou a desferir palavras. Por exemplo, se você olhar aqui o versículo 2 do capítulo 4, ele diz assim: então falou na presença de seus, vou ler o 1, tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então ele começou a escarnecer, ele começou a ficar muito irado, indignado, porque ele não se conformava daquilo que está acontecendo. Como pode esses oríveis, eles sabem mexer com ouro só, eles não entendem nada, eles não são pedreiro, eles não entendem nada disso daí, eles não vão conseguir levantar esse muro, que petulância deles. Quantas vezes, irmãos, Deus coloca algo na tua mão, e você escuta isso? Quem é esse atrevido aí? Falaram para Davi isso. Quem é esse pirralho aí? Como que ele está aqui? Eu estou desafiando um homem, não um moleque, uma criança, não um menino. Mas ele não sabia quem era Davi. Um menino que defendia a manada do seu pai, defendia as ovelhas do seu pai, defendia as coisas de Deus, que lutava contra animais ferozes para não destruir as ovelhas, que estava sendo preparado lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, há pessoas aqui que estão sendo preparadas, não chegou a hora ainda, mas vai chegar a tua hora, porque você está sendo preparado. Toda essa luta que você está enfrentando, tudo isso que está passando, é um preparo de Deus.
Eu lembro de lugares que eu passei, de situações que eu vivi, que no momento eu falei, vou morrer, eu vou ser destruído, acabou meu ministério. Mas na verdade Deus estava preparando para algo lá na frente. Então Deus está te preparando, então não reclame daquilo que você está fazendo. Você está num lugar difícil, dê glória a Deus, porque você está em um lugar. Porque tem pessoas que gostariam de estar nesse lugar e não estão. Pessoas que gostariam de estar fazendo algo e não está fazendo. Então Deus separou. Então ele começou a zombar. O texto continua dizendo no versículo 2: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazes estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Eu quero ver eles levantar, eu quero ver eles conseguir fazer isso. Então eles começaram com essa zombaria, trouxe escárnio. Quantas vezes zombam da ação de Deus na sua vida? Eu fui há muito tempo atrás em um médico, não posso falar o nome, nada disso, mas ele me amaldiçoou. Ele disse: você vai morrer nessa situação. Um problema de coluna que eu tive, eu estava afastado do trabalho, eu tomava uma injeção de óleo, né, que quando vai entrando aquele óleo assim, dói na coluna, porque eu estava com problema, e ele me amaldiçoou, e aí ele falou assim, que não ia ter jeito, que eu ia viver a vida toda com aquilo me deixou muito irado, e eu falei para ele assim, em nome de Jesus, eu vou ser curado. Aí ele, kkkkkk, deu risada na minha cara. E ele desdenhou de mim. Como eu tenho alguns parafusos a menos, eu saí dali e falei assim, esse camarada vai ver. E eu lembro que era um culto de quinta-feira, quando eu era lá ainda, na Tenente Durval, onde era a creche, e nós orávamos na quinta-feira pelos enfermos. E antes de orar pelos enfermos, eu falei assim, como eu vou orar pelos enfermos? Eu estou quase 15 dias afastado do meu trabalho, cheio de dor, eu vou orar pelos enfermos. Senhor, mas se é isso que o Senhor quer, fala comigo. A gente novo ainda, na fé e uma série de coisas, não tinha entendimento de algumas coisas, e eu questionei Deus, e Deus falou assim, eu sou o Deus que cura, se eu quiser curar eu curo, se eu não quiser, você vai ficar assim a tua vida toda, mas você tem que obedecer a minha palavra, você vai orar pelos enfermos, levanta o clamor, pede para todo mundo ficar de pé, levantar um clamor. Eu fiz isso, e quando todo mundo ficou de pé, levantou um clamor, Deus me deu uma visão, exatamente, de meus pais me levando para um centro de macumba. Eu era criança, bem pequenininho, o carro, aquela confusão toda, aí fizeram uma cirurgia espírita em mim, e eu vi tudo isso aí enquanto estavam orando. Terminou a oração, eu quebrei aquilo, orei, repreendendo aquilo, falei, eu não tenho nada, eu estou curado, em nome de Jesus, porque quem me cura é Deus, não Satanás. Bom, resumindo, eu fui para casa me arrastando naquele dia. No outro dia eu levantei e não sentia mais nada, absolutamente nada. Fui no médico, tirei outra chapa, mostrei para o médico, ele falou assim, essa chapa não é sua, tua coluna está toda torta, olha aqui, ó. E aí eu falei para o médico, falei assim, olha, aconteceu algo milagre. Esse médico que eu fui, não foi o mesmo. Eu fui nesse médico, ele falou assim, já sei, você é religioso? Eu falei assim, eu sou cristão. E ele falou assim, então eu não vou falar nada, porque eu já abri uma pessoa e tive que fechar, porque sumiu o que ela tinha lá dentro, tive que fechar a pessoa. Então, eu sei que aquele lá de cima pode fazer alguma coisa. Eu peguei aquelas duas chapas, aí que você vai saber que eu tenho um parafuso a menos. Peguei aquelas duas chapas, marquei no mesmo médico que me amaldiçoou, cheguei naquele médico lá, quando ele me viu, vejo que você voltou. Por quê? Porque ele era conhecido e ele me conhecia. Conhecia minha irmã trabalhou nesse local, então ele me conhecia. E aí, quando eu entrei, eu falei assim, não, doutor, eu só vim aqui mostrar para o senhor que Deus cura, sim senhor. E peguei e comecei a fazer isso aqui lá, eu baixava até embaixo. Ele disse, tu é louco? Por que eu estou falando isso, querido? Porque eles zombam, mas se a boa mão do Senhor está contigo, eles vão ser envergonhados. Não dê ouvido àquilo que Satanás lança para parar você pelo caminho. E eu falei assim, eu não tenho nada e não vou morrer com isso não, eu estou curado, e está aqui, mostrei para ele e fui embora. E ele, volta aqui, seu maluco. E eu fui embora, saí do consultório e nunca mais apareci lá, nunca mais. Por quê? Não estou pedindo para você fazer isso, não faça isso. Isso é coisa de alguém que não tem muito juízo. Eu era bem mais novo, né? Hoje eu penso mais nas coisas, eu não faço dessa forma. Mas, na verdade, querido, é isso que acontece conosco. Há muita zombaria, chocarrice. Então trouxeram o escárnio, né?
para parar você, mas deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe isso te parar. Todo escárnio que estão fazendo contra você, toda zombaria, não deixe isso te parar. Tem muitas pessoas que estão parando pelo caminho. Todos nós vamos ter desculpa, mas diante de Deus eu não posso me desculpar por ter parado pelo caminho, apenas porque eu vi algo que me incomodou, ou que me desestimulou. Não posso parar. Muitos não você vai receber na tua vida, alguns deles corretos, Deus dizendo não, mas outros é para ver se você vai em frente ou não. O diabo quer te parar, mas ele não tem autoridade sobre a tua vida, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre a tua vida. E se Deus te deu uma missão, te deu algo para fazer, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Vá em frente em nome de Jesus, porque quando chegar lá na frente, você vai vir e falar assim: até aqui o Senhor tem me ajudado. Como foi bom estar na tua presença, como foi bom fazer a tua obra, como foi bom, eu posso olhar para trás e ver aquilo que Deus fez. Aleluia, aleluia. A segunda arma que foi usada foi o desprezo. Isso é muito comum com o povo de Deus. Coisa horrível é ser desprezado. É você estar falando com alguém e alguém te desprezar, fazer de conta que você nem existe. Não é horrível isso? Você já foi cumprimentar alguém e ficou no vácuo? Que a pessoa... Isso acontece muito, né? Eu já fiz isso com muita gente, mas não de propósito, entendeu? Porque você está na porta cumprimentando e tal, aí às vezes a pessoa vem, né? E vem outro e passa na frente, pega a mão e a pessoa fica, né? Eu já fiquei muitas vezes também. Fui cumprimentar o rapaz assim, aí veio alguém, empurrou ele assim, e eu fiquei no vácuo, né? Ele voltou, falou: ô pastor, desculpa aí, te deixei no vácuo. Mas, de uma forma de brincadeira, tudo bem. Mas quando você vai e a pessoa te ignora, você está ali, a pessoa sabe que você está ali, mas ela te ignora. Ela faz de conta que você não existe, te despreza. Muitas vezes isso acontece dentro do lar, isso acontece dentro do casamento, o desprezo. Isso acontece na vida, o desprezo. Quantas vezes somos desprezados? E aqui foi a arma usada também contra Neemias. O desprezo. Ele muitas vezes... As pessoas muitas vezes fazem isso, por quê? Porque eles não conhecem a Deus, eles não conhecem o poder de Deus, eles não conhecem a graça de Deus como você conhece, eles não conhecem o amor de Deus como você conhece. O amor dele foi até a cruz e ressuscitou, morreu por mim e por você. Eles não conhecem a ira de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então eles não conhecem, por isso eles desprezam. Eles não conhecem a indignação de Deus. Lá no capítulo 53 de Isaías, diz o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então, o que eu entendo aqui? O próprio Jesus foi desprezado, irmãos. O próprio Jesus foi desprezado. Então isso é comum que Satanás, é comum ele usar para desprezar, para que você pare. Então ele usa a zombaria, ele usa o desprezo, são armas que ele usa para nos parar. E eu só quero que você lembre uma coisa: olha o que está escrito, você não precisa abrir, mas você pode marcar aí para ver depois. Zacarias capítulo 2, versículo 8, é impressionante, porque quando alguém mexer com você, pensa numa coisa: ele não está mexendo comigo, ele está mexendo com aquele que está sobre a minha vida, ele está mexendo com o próprio Deus. Se você toma atitudes e não deixa Deus agir, então você não vai conseguir vencer, ou então você vai se entregar ao desprezo, vai se entregar à amargura, vai se entregar a chocarrice que eles vão fazer, você vai parar pelo caminho. E Zacarias 2,8 diz o seguinte: pelo seu poder, o Senhor, olha só o que Deus está falando, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo: quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Essa é a palavra de Deus. Então eu não fico muito preocupado quando começam a falar, quando começam a levantar mentira, quando começa a zombaria. Você não vai conseguir, quem é você? Você é incapaz. Não tem problema. Ou quando levantam calúnia, por quê? Quem toca na menina, quem toca no povo de Deus, toca na menina dos olhos de Deus. Aleluia. Olha o exemplo daqueles homens e mulheres que
venceram, que chegaram até o dia de hoje de forma vencedora. Às vezes eu fico pensando, olha para o ministério. Não sei se o pastor lembra, mas quando a igreja era ali, é provável que sim, se eu lembro, que a minha cabeça já é mais devagar. A igreja era ali na Trinity Durval. Eu lembro que eles falavam que a Peniel, Porta Larga, essas coisas aí sempre falou, mas falava que era a igreja do Pito. Aí eu fui, Pito? O que é Pito? Aí eu fui saber, era a igreja que fumava. Por quê? Porque tinha pessoas que estavam começando a ir na igreja e eles fumavam. Só que a pessoa não tinha sido liberta ainda. A pessoa não tinha sido transformada ainda. E depois as pessoas eram transformadas. Então eles falavam que, porque viram a pessoa passando próximo à igreja fumando, mas a pessoa estava tentando se libertar e estava indo para a igreja. É melhor que ela venha para a igreja do que ela vá para outros lugares. Para estar lá enchendo a cara de cachaça e fumando um cigarro, daqui a pouco está fumando maconha, está se destruindo. Então ela está no meio da igreja, uma hora Deus vai pegar ela de jeito e ela vai ser totalmente transformada pelo poder de Deus, aleluia. Então sempre houveram coisas, que essa igreja vai aonde? Onde vocês vão? Da onde você é? Então a zombaria, o desprezo. E é interessante que esse texto de Zacarias fala que Deus aqui está falando, olha, vocês levaram toda a riqueza do meu povo, e vocês vão ter que devolver. O que tem te levado? O que estão levando de você? O que foi levado da tua vida? Foi levado a tua dignidade? Te humilharam? Irmão, eu não vim aqui, para mim é um privilégio estar aqui. Eu ia agradecer no começo, porque no final acaba a gente... Para mim é um privilégio. Eu lembro que a última vez que eu preguei aqui no domingo à noite foi um pouquinho, acho que 2009 final, 2010, na hora quando eu estava saindo daqui. Muita gente eu não conheço. Deus fez uma grande reviravolta. A igreja não era desse tamanho ainda. Então Deus, Ele fez uma grande reviravolta. Então é um privilégio, mas eu não vim aqui, eu vim aqui como homem de Deus, vim aqui para dizer para você exatamente essas palavras. Há pessoas aqui que pararam o ministério, pararam a sua vida por causa de zombaria, porque ouviu de alguém. Quantas vezes eu ouvi, você fica andando para lá e para cá, eu não gosto do jeito que você prega, eu não gosto do seu jeito, mas eu não estou pregando para ele, eu estou pregando para aqueles que precisam da salvação, de libertação, de cura, de salvação, de restauração, e o Espírito Santo está aqui para restaurar tua vida. O Espírito Santo falou para mim, tem pessoas que há muito tempo não falam em línguas, tem pessoas que há muito tempo não estão desenvolvendo mais seu ministério, e hoje o Senhor quer restaurar a tua vida, aleluia. Eu creio na palavra dEle. Se vai aplaudir, aplaude ao Senhor, que é digno de toda honra, aplauda com vontade, aleluia. Querido, não vai ter desculpa diante de Deus. Eu não tenho desculpa para dar para Deus. Por que eu não fiz isso? É por causa de fulano, por causa de ciclano, porque eu ouvi isso, aquilo me entristeceu. Não. Eu falo lá na igreja, uma coisa que me incomoda demais é ver líderes falando que está desanimado. Eu não entendo isso. O apóstolo Paulo fala, eu fico perplexo, mas desanimado não. Passo por tribulações, ele vai falando. Então o desânimo não pode fazer parte da vida de alguém que é líder. Não pode fazer. Ele pode bater a porta, mas eu fico perplexo com tudo que está acontecendo. Mas desanimado não. Eu vou para cima dele em nome de Jesus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resista, querido, resista, 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 resista. A boa mão do Senhor. Volto lá naquele versículo. A boa mão do Senhor. O que estava acontecendo? Porque a boa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias. Então não importa quem estava se levantando, a boa mão do Senhor estava sobre ele. A boa mão do Senhor está sobre esse ministério. A boa mão do Senhor está sobre a tua vida. A boa mão do Senhor pode se levantar, que a boa mão do Senhor vai fazer prosperar, aleluia. Eu creio, aleluia. Eu creio, aleluia. Terceiro, calúnia. O que é calúnia? Tem pessoas que têm o português não igual ao meu. Calúnia é afirmação falsa, é desonra, é uma palavra desonrosa a respeito de alguém. Está caluniando, está inventando algo. E isso foi feito contra Neemias. Para quê? Neemias para desestabilizá-lo.
Fizeram isso com Jesus. Tu não és o Cristo? Tu não é o Filho de Deus? Então salva a ti mesmo. Por que tu tem que passar por isso daí? Imagina quando Jesus foi preso, ele falou assim: olha, vocês todos vão se escandalizar em mim. E a gente fala muito de Pedro, fala muito, né, daquele que estava ali e de repente, você não sabe, mas tem um que foi seguir Jesus, ele estava com um lençol só. E de repente puxaram o lençol dele, ele ficou pelado, ficou nu. E teve que sair correndo. Está na Bíblia. Lá acho que se eu não me engano é Marcos. Então, todos se escandalizaram, todos fugiram. Então Jesus aqui, quando ele, eu fiquei imaginando ele, poxa vida, eu a vida toda falando com esse povo, eu ensinando, eles vendo os milagres, tudo que eu estou preparando eles, falando, olha, vai acontecer, e quando acontece, o que acontece? Todo mundo foge. Você quer ver uma coisa? Acontece um problema aqui grave, quem é o pastor? Tá rapidinho, rapidinho, o pastor é aquele lá. Eu estava lá na igreja, conversando com uma pessoa, orando, aí chegou um maluco lá. Aí ele assim, pastor, quero falar com o senhor. Assim, dá um tempo, cara, senhor, relaxa aí, fica aí. Estou conversando aqui, como é que você vem? Já olhei para o camarada que estava na porta, fulminei ele com meus olhos. Pô, tá de brincadeira? O cara perguntou que era o pastor, não pensou duas vezes. Já apontou o dedão lá, tá com medo? Então para que ficar na porta? Não fica na porta. Fica sentado, esconde debaixo da cadeira aí. Tá com medo. E o cara estava drogadão e ele ficava olhando assim, não, eu quero conhecer a igreja. Ele tá louco, rapaz, não vai conhecer nada não. Tive que parar a conversa, agir de forma assim, bem suave com aquele camarada, sabe, dar um abraço nele assim, sabe aqueles abraços? Bem assim e tal. Apertei ele aqui, senta aí, fica quieto aí. Aí ele falou assim, malandro, o negócio aqui é... Falou um palavrão lá. E aí ele levantou e foi embora. O que ele queria? Ficou olhando a mesa de som, ficou olhando as coisas, depois ele vem e rouba. Se eu não tenho, se Deus não me deu autoridade, não deu coragem, então eu não posso assumir nada. Ei, Josué estava lá também, diante de uma batalha, e o Senhor falou para ele assim, não tem medo, eu estou com você, ser forte, ser corajoso, vai em frente, não quer mais nada do que eu estar com você, precisa de mais alguma coisa. Meu irmão, você precisa de mais alguma coisa? Se Deus está contigo, se a boa mão do Senhor está contigo, você não precisa de mais nada. Você não precisa, não tem ninguém intercedendo por mim. Ué, você sabia que o Espírito Santo intercede por você com gemido inexprimível? Todo dia, toda hora, todo momento, está intercedendo? Ele está intercedendo. É bom ter intercessor? É bom. Mas se ninguém está intercedendo, o Senhor está intercedendo por você. Não precisa ter medo. Vá em frente em nome de Jesus. Como eu devo fazer então? Primeiro, se tem todas essas questões contra a minha vida, me caluniaram, levantaram coisas contra mim, eu tenho que entregar a minha causa ao advogado fiel. Tem até uma música que cantam aí, que fala isso. Advogado fiel, quem é o advogado fiel? Jesus, Ele é o teu advogado. Entrega na mão dEle, querido, entrega na mão dEle que Ele vai resolver muito fácil isso daí, é causa ganha. Ele nunca perdeu uma causa, nunca, e jamais vai perder, jamais vai perder. Como não perder o foco? Correr aqui agora. Pastor, o que eu faço? Como que eu posso não perder o foco? Porque toda essa situação era para eles perderem o foco e não continuarem levantando o muro. Então ele jogou essas três armas: a zombaria, o desprezo e a calúnia. Então como que eu não perco o foco? No versículo 4 e 5, do capítulo 4, diz: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Estavam provocando a Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender, como que eu não vou perder o foco? Apresentando as minhas queixas a Deus em oração. Eles apresentaram a queixa deles a Deus, não saíram procurando um líder, não saíram procurando, ora por mim, crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, vai lá e ora, busca a Deus, ou sai falando, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, sai falando para todo mundo. Não, dobra o teu joelho, ora. Então a primeira coisa para mim não perder o foco é orar. O pastor Ney falou aqui que amanhã retorna o culto de oração. Vem orar.
Vem buscar Deus. Vem se derramar diante de Deus. Então, a primeira coisa, eu devo apresentar minha queixa em oração a Deus. Então, eu tenho uma queixa, eu vou apresentar a Deus. Segundo, eu preciso ter ânimo para trabalhar. Olha o que diz aqui, versículo 6. Para mim não perder o foco, eu preciso ter ânimo. Assim edificamos um muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Se não tiver ânimo, não vai. Aí a tua célula, já fiz tudo, já rodeei, já orei, já jejuei. Não sei mais o que eu faço. Morre abençoado. Como alguém vai seguir? Como alguém vai seguir alguém que não... Olha, tinha umas células lá que... Eu falei assim, meu Deus, vai fechar essa célula, não pode fechar a célula, não pode fechar a célula. Aí Deus falou assim, muda a supervisão. Peguei o supervisor, mudei. Rapaz, um dia teve uma reunião lá na igreja, e eu só de longe vendo. Ela pegou o líder assim, ó, uma irmã lá, pegou o líder, pá, só viu o dedinho dela assim, parecia uma metralhadora, Eu não sei o que aconteceu com aquele dedinho e quais foram as palavras que saíram. Eu sei que a célula multiplicou, aí encheu de criança, a célula abriu mais uma, abriu mais outra, e foi abrindo. Por quê? Eu só vi assim, por quê? Mudou o líder falou, ei, levanta, pegou. E teve muita coragem, porque aquele líder lá, meu irmão, eu não teria coragem de falar daquele jeito que ela falou com ele, não. E ela falou duro ali com ele. Eu sei que levantou aquele homem lá e ele começou a ganhar vida. Para você saber, a família dele vai se batizar quase toda agora aí no final do ano aí. É sobrinho, é irmão, é não sei quem mais lá, é cunhada, todo mundo começou a se converter. Por quê? Porque ele falou assim, não, peraí, o que é isso? Aquilo mexeu com o brilho dele. Eu vou para cima. Porque a célula era meio escondida, tinha uma garagem enorme na frente, assim, um portãozão, e um negócio meio escondido. A primeira coisa que ela fez, vamos tirar a célula da sala, vamos colocar aqui na garagem, para todo mundo que passar ver. Aí começou o pessoal, olha, o que está tendo aí? O que está tendo aí? E começou a entrar, e começou a se converter pessoas. Precisa ter ânimo para trabalhar, irmãos. Você quer vencer? Quer não perder o foco? Apresente as queixas a Deus e ore. E trabalhe. Eu estou apertando aqui porque eu estou marcando meu tempo aqui. Eu falei aqui de Josué. Josué estava lá, Josué 1:9, você conhece esse texto? O Senhor falou para ele, não tenha medo, eu estou com você. Vá em frente. Aí você vai lá no Salmo 23, versículo 4, olha o que diz, ele leu aqui no começo, né, o primeiro versículo 4 diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus, é a mão de Deus, é o poder de Deus, Deus está presente. Jesus disse assim, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está. Por que esse medo? Por que esse medo, querido? Medo de dar um passo à frente, apareceu uma porta de emprego, você já viu, não vai te atrapalhar na igreja, é de Deus e você está com medo. Aparece algo na tua vida, você está com medo. Aí lá na frente, você vai ver que você perdeu algo com medo. É uma frase que eu carrego comigo há muitos anos. O tempo não espera os indecisos. A minha indecisão fez com que o tempo passasse por determinadas coisas. E hoje eu não posso me lamentar, porque eu fiquei indeciso. O tempo não espera o indeciso. Tem que fazer? Faz já, faz agora. Vou pular aqui. Terceiro, se você olhar, teve Abraão, teve o Salmo 37:5, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, sabe? Confia nele. Então, você precisa confiar. Em terceiro, quando a coisa estiver muito pior, o que ele orou? Aqui ele orou por proteção. E teve uma atitude. Tem gente que ora e não tem atitude. Precisa orar e ter uma atitude. Orar é ter ação. Você ora, é oração. Então você está orando e tem uma atitude, tem uma ação dentro daquilo que você está orando. Precisa ter ação. Olha o versículo 9. O versículo 9 diz: orem não, que eu risquei aqui em cima, desculpa. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, eles oraram e imediatamente falaram assim: peraí, a gente está orando, mas agora eu tenho que colocar proteção aqui, senão a coisa vai pegar. Teve uma atitude. Então não somente orem, mas tenham uma atitude. Eu conheço gente que ora bastante, mas não tem nenhuma atitude. Não tem nenhuma atitude. Precisa orar, mas precisa ter atitude. Então eu tenho que orar, mas eu preciso ter atitude.
Quarto, versículo 13. Eles se uniram como família. Como está a sua união com a família? Para manter o foco, a gente precisa estar unido, irmãos. Porque se eu falo A, o outro fala B. Se dentro do nosso ministério eu falo A, o pastor fala A, eu falo B, o outro fala C, a gente não fala a mesma coisa, a mesma língua, não vai. Não vai. A coisa não vai andar. Se dentro de casa você fala uma coisa, sua esposa fala outra, se nós não estamos falando a mesma língua, não vai. Vai ficar travado. E aqui, no versículo 13, diz o seguinte: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Por quê? Porque família vai brigar um pelo outro. Então ele colocou a família, quando vier o inimigo, ele não vai deixar a família dele morrer. Então você precisa estar em unidade. Quinto, para manter o foco, eu preciso ter coragem. Olha o versículo 14. Ele diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas irmãs, vossas mulheres e vossa casa. Ou seja, precisa ter coragem. Tem uma outra versão que fala diferente. Então, eu preciso ter coragem para fazer. Quantas vezes falta coragem para a gente? Quantas vezes falta coragem para mim em muitas coisas? Algumas coisas eu fui fazer com as minhas pernas tremendo. Meu Deus, isso é muito sério. Como é que eu vou fazer isso? E depois você vê que Deus age de uma forma tão sobrenatural que a gente fala: meu Deus, como foi fácil. Fácil porque Deus fez. Fácil porque Deus estava no comando. Fácil porque a boa mão de Deus estava presente. Aqui é preciso trazer palavra de coragem. Nesse mesmo versículo ele trouxe uma palavra de incentivo. Então traga uma palavra de incentivo. Isso aqui não é positivismo que eu estou aqui nessa noite falando, mas trazendo uma palavra de incentivo para você, para que você se levante, para que você vá em frente, para que você não fique olhando para os problemas, para as dificuldades. Olha para frente, olha para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo. Olha para frente, olha para Ele. Sexto, é interessante que todos tinham que estar unidos, trabalhando e não largando as armas. Ou seja, eles trabalhavam e estavam com as armas postas, eles estavam atentos. Porque se o inimigo viesse, ele está trabalhando, mas a arma está aqui, ó. O inimigo apareceu, ele já puxa a arma e mata. Onde está a tua arma? Quanto tempo nós passamos aprendendo isso aqui? Quanto tempo eu oro? Quanto tempo eu passo nas redes sociais? E quanto tempo eu passo com a leitura da palavra? Essa é a tua arma, querido. A palavra vai sair da tua boca como fogo poderoso. Os seus olhos vão ficar mais abertos, vão enxergar, porque às vezes nós estamos olhando e não estamos vendo. Eles não largavam a arma. Eu vou ler o versículo 16 e 18. Já estou quase finalizando aqui. Versículo 16 e 18. 18 diz: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmos tomavam a carga, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma, e os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava, e assim edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto de mim. Ou seja, os músicos estavam juntos. Tocou a trombeta. Por quê, querido? Quem serviu, eu não servi, as Forças Armadas, tem os toques. Toque para levantar, toque para se retirar, toque para atacar. Então eles estavam prontos ali. Eles estavam prontos. E é interessante que eles batalhavam, que eles não estavam ali se entregando. Houve realmente uma direção de Deus. E por último, o oitavo princípio que eu vejo aqui, tudo isso trouxe temor, porque o muro foi construído.
aquilo que eles se propuseram a fazer, aconteceu. Olha o Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Aleluia! Eles não pararam, eles reconheceram, o inimigo reconheceu que a obra terminou porque Deus estava com ele. Quando o exército de Deus ia para a batalha, eles falavam: Deus está com eles. Meu irmão, se Deus está com você, não significa significa 1 milhão, 2 milhões, sei lá quantos milhões. Pode ter um exército vindo contra você, você pode ter um mundo pregando contra você, mas se Deus te deu uma palavra, fique com essa palavra que Deus deu e vá em frente em nome de Jesus Cristo. Quantas vezes eu, quando cheguei lá na Guilhermina, tinha algumas coisas e Deus falou comigo: ó, você vai pintar a igreja, vai fazer reforma. Não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. E você vai falar na frente da igreja isso daí. Eu falei: meu Deus, vou passar vergonha. Essa era a minha mente humana. Mas eu ouvi Deus, falei. Irmãos, eu não sei como, a gente pintou, reformou, um monte de coisa. Agora a gente está numa outra reforma que está me acabando. O pastor Lerte me deu uma bronca, porque eu falei que estava me acabando aquilo lá, e me deu uma bronca. Falando: que está acabando nada. Mas eu vi como Deus agiu, e todo mundo pergunta: quando apareceu isso aí? Não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que Deus falou assim: olha, eu vou parar a gente aqui na porta, vai entrar, vai dar oferta e vai embora. Irmãos, era incrível, você estava pregando, tinha gente que chegava, ficava lá do lado de lá, entrava, desculpa, coisa de oferta estava aqui na frente, chegava lá, olhava para mim assim, eu pregando, jogava oferta e saía correndo embora. Nunca vi na minha vida, não sei nem quem é. Porque Deus deu uma palavra que faria. E Deus falou: fala. O que Deus tem mandado você fazer, querido? O que Deus tem colocado nas tuas mãos? Qual é a palavra que Deus está colocando sobre a tua vida? Nessa noite nós vamos orar para que Deus renove as tuas forças, para que você seja restaurado totalmente, e você vá em frente, não fique aí deitado, parado, reclamando, não, mas você vai em frente em nome de Jesus. Eu estou tantos anos desempregado, não importa, aproveita que está desempregado e vai evangelizar, vai falar de Jesus, vai orar mais, aleluia. Aproveita, em vez de ficar reclamando. Já mandou currículo? Já fez o que você tem que fazer? Busca o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Deus não chama preguiçoso e não chama desempregado. Todo mundo que foi chamado era gente que estava trabalhando, gente que estava se matando ali, gente que estava ganhando pão. E Deus chamou. Então Deus pode mudar a tua história, querido. Deus pode mudar a tua história. Mas não pare, porque a obra é grande que Deus quer fazer. Será que Deus... Você concorda comigo que São Vicente deve ter o quê? Uns 300 mil por aí. 300 mil pessoas. Acho que é por aí. População de São Vicente. Aqui, vamos chutar aí. Eu sou ruim disso. 2 mil, vai. 2 mil, não hoje aqui, mas 2 mil pessoas. Vamos supor que tem aqui na sede. O que significa isso diante de 300 mil? O que significa isso? Aí pega as outras igrejas aqui, nenhuma delas chega ao pote que essa daqui, da Peniel, estou falando. E mesmo dentro do Evangelho, alguns anos atrás, a Zona Noroeste aqui tinha 1% de cristão. 1% de cristão, alguns anos atrás, aqui em Santos, aqui ó, Zona Noroeste. 1% de cristão, cheio de igrejinhas lá. 1% de cristão. Será que Deus não quer que a gente acorde para uma coisa maior? Será que Deus não está dizendo: filho, não é para ficar reclamando não, vamos em frente, vamos cercar essa cidade com as células, vamos crescer em nome de Jesus Cristo, vamos andar junto com o líder e vamos vencer e ganhar muitas vidas para o Senhor. Você quer sabedoria? Quem quer sabedoria aqui? Amém? Você quer sabedoria? Sabe como que vem a sabedoria? A Bíblia diz assim: quem ganha alma, sábio vai ganhar vida. Vai ficar muito sábio. Muito sábio. E eu quero concluir. Agora eu volto lá para o versículo do capítulo 2, versículo 8. Sabe o que essa raça não sabia?
Não sabia quem estava por trás de Neemias. Eles acharam que Neemias foi lá de qualquer forma, foi lá por rebeldia, foi lá porque ele tinha um temor a Deus. Não, primeiro, Neemias estava chorando. Aqui diz que havia uma situação lá, ele levou vinho, e aqui o rei, vou tentar falar certo, Artaxerxes, acertei. No mesmo dia de Nissan, no ano 20º desse rei que eu acabei de falar, não vou falar de novo para não errar, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Ele nunca tinha estado diante do rei triste. O rei logo percebeu, olha a continuação. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Se não estás doente, você não está doente, porque você está triste. Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Ele falou assim: é tristeza do coração. Será que você está com seu coração triste? Porque o coração triste vai espelhar no rosto, vai espelhar no nosso dia a dia. E ele continua: olha, eu lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. A cidade estava sendo destruída. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. São Vicente, o nosso país está sendo destruído. Não é só São Vicente, não. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Sabe quando vai mudar? Quando o coração do homem se converter de verdade. Ele vai deixar o ímpio o seu mau caminho. Que roubava, não rouba mais. Que matava, não mata mais. E assim por diante. E nós temos parte nisso. Que possamos pregar esse evangelho. E aí ele diz o seguinte: disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O que ele fez? Orou. E aí o rei deu carta branca para ele. O texto fala que o rei deu a ele carta, sabe, o que ninguém sabia. Depois você lê o resto para me finalizar aqui. O que eles não sabiam era que Neemias havia conversado pessoalmente com o rei na sala do trono. Ele entrou lá e conversou pessoalmente com o rei. Era o rei que havia dado recurso para Neemias. Era o rei que havia dado cartas para que Neemias tivesse autoridade no seu trabalho, naquilo que ele queria fazer. Foi o rei que disse: está aqui, deixa ele entrar, deixa Neemias entrar. Foi o rei que deu. Meu querido, é o rei dos reis que te deu a carta para dizer: vai, você está em meu nome, em meu nome você expulsará demônio, em meu nome você falará em outras línguas, em meu nome você curará os enfermos, em meu nome as portas do inferno não prevalecerão, porque o meu nome tem poder. Você tem uma carta no meu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, nunca desista. Não desista. Guerrei, querido, guerrei por você. Guerrei pelo Senhor. Nós cantamos que pelo Senhor marchamos. Então é hora de ir em frente. Vamos ficar em pé, querido. Precisamos ir em frente. Romanos 8:31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Deus é por ti, querido. Deus é por ti. Se nós chegamos até aqui, se o ministério chegou, está fazendo 41 anos esse mês. Ninguém chega a 41 anos estabelecido em um local se Deus não for por ele, ainda mais fazendo a obra, falando da palavra dele. Você é resposta de oração, meu irmão. Resposta de oração, de muitos anos. Precisamos ir em frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Sabe, que o mundo saiba que o Rei dos Reis é Ele que está por trás da tua vida, é Ele que está por trás dessa obra, é Ele que está por trás, é Ele que está por trás. Aleluia. Quando você for, você está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Não vai no seu nome não, vai no nome do Senhor dos Exércitos. Não tem como você falhar, não tem como você errar. Pastor, eu caiu. A Bíblia fala em Provérbios que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor toma pela mão e levanta. Que o Senhor te levante nessa noite. Vai, não peques mais, aleluia. Aleluia. Não estamos aqui para trazer condenação.
não, mas para trazer cura, libertação, aleluia, aleluia. Eu quero orar com a tua vida agora, querido. Você que entendeu essa palavra, você que está precisando, você entendeu, você está precisando de um renovo na tua vida, você que já não fala em línguas há um tempo, e você sabe que você falava e você está ocultando isso, Deus quer te restaurar nessa noite. Você que quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, eu quero orar com a tua vida agora, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, querido, vem aqui para frente para nós orarmos, vamos levantar um clamor. Por que eu tenho que sair do meu lugar? Porque é um passo de fé. Você ouviu a palavra? Oração, ação. Fé é se mover, você tem que se mover em direção àquilo que você crê, aleluia, aleluia, aleluia. Pode adorar, pode adorar. Aleluia. 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 Eu não tenho dúvida, queridos. Existe algo que está ali prendendo. Você sabe, Deus está falou muito claro com você nessa noite. Eu não tenho dúvida, Deus me mostrou isso claramente. Me mostrou a resistência que haveria. E lá em casa ninguém entendia que eu falava, eu estou muito angustiado, porque tem uma resistência, a resistência tem que ser quebrada em nome de Jesus Cristo. Sabe, Deus está levantando um exército poderoso, você faz parte desse exército. Talvez a tua armadura está meia frágil, o Senhor quer renovar nessa noite, aleluia. Aleluia. Enquanto eles adoram, se renda ao Senhor nesse lugar, querido. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os meus adversários se dirigiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar
Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo, que o Senhor venha sobre essas vidas agora. Deus, quebra todos os grilhões, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu creio na Tua palavra, restaura, renova, oh, em nome de Jesus Cristo, em nome. Igreja, ore, comece a clamar, oh, o Senhor está levantando a tua vida, está levantando o exército, oh, quantas palavras lançadas contra a tua vida, oh, teu tabernáculo me esconderá. Em nome de Jesus Cristo, Me esconderá. oh Deus, enche com teu poder, enche Espírito Santo de Deus, oh, em nome de Jesus, clame ao Senhor, clame a Ele nessa noite, meu irmão, clame a Ele, laços de morte está sendo desfeito em nome de Jesus. Uma coisa a pedir e a buscarei, que eu possa habitar casa do meu rei, para contemplar tua formosura e tua glória. Me esconderá no oculto do teu tabernáculo, me esconderá, Aleluia. Uma coisa a pedir e a buscar. Choro, eu batizei que está fazendo meu passeio. Não, você vai se reconciliar hoje. Você trouxe aqui para renovar. Na hora que eu entrei aqui no ele Aleluia, aleluia. O Emerson e o Wellington estão se reconciliando com Deus. O Wellington disse: olha, desde que eu entrei aqui eu não consigo parar de chorar. Tem uma coisa que está me falando, eu fui batizado com 14 anos de idade, mas eu me afastei. Então hoje o Senhor está restaurando a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Deus me mostrou laço de morte, mas está quebrado em nome de Jesus. Foi quebrado em nome de Jesus. Você quer entregar a tua vida para Jesus, querido? Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Você está aqui, não confessou Jesus como Senhor, querido, só existe um caminho chamado Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ser amigo de cristão não vai te salvar. Ser bonzinho não vai te salvar. Só confessando Jesus como Senhor e Salvador. Semana passada, Deus me deu uma palavra sobre o dia do Senhor. Preguei sobre o dia do Senhor. Tem uma pessoa que ela está anos e não consegue entregar a vida para Jesus.
E Deus mostrou algo ali, mais ou menos o que aconteceu com eles aqui. E essa pessoa, depois de anos, muita gente orando, e nada, e nada, e nada. Uma pessoa muito maravilhosa, bacana, mas não confessava Jesus. Todo mundo gosta da pessoa. E ali ela se rendeu ao Senhor. Se rendeu ao Senhor, foi uma festa na família, porque uma cadeia foi quebrada. Querido, você quer que cadeia seja quebrada na tua vida? Então sai do teu lugar, se renda ao Senhor. Eu não vou insistir que Jesus não é uma mercadoria barata, mas se você quer Jesus Cristo, você quer se reconciliar com Ele, sai do teu lugar e vem aqui na frente, para mim orar com você, para mim finalizar aqui, em nome de Jesus. Repete comigo essa oração de vocês aqui. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me reconcilio contigo e reconheço o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador. Te peço perdão pelos meus pecados. Mas nessa noite eu creio os meus pecados foram perdoados e foi lavado na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus está sobre a minha vida, e toda sentença de morte está quebrada, está anulada. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Reconheço Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente contigo. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua presença, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, guarda, Pai, fortalece, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um abraço aqui, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai pegar o nome deles? Glória a Deus.